Olá, meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o país pós-Dilma Rousseff. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, professor do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e coordenador do curso de Pedagogia da UEPG, Carlos Williams Jacques Moraes. Professor, muito bem-vindo. Ney, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui no programa Opinião, pela TV Vila Velha. E a gente espera poder ter aqui uma noite bastante produtiva, em matéria de reflexão, em matéria sobre a análise dessa conjuntura política que nós estamos vivendo. Eu acho que o que mais precisamos neste momento é de reflexão. Obrigado novamente pela sua presença. Voltamos em instantes. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Plana Turismo, roteiros que te refazem. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje, o país pós-Dilma Rousseff. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, coordenador do curso de Pedagogia da UEPG e professor do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, a impressão que se tem, olhando para o quadro em que vivemos, é que o impeachment não acabou. De acordo com aquilo que é estabelecido na Constituição Federal, o ministro que preside é o rito como um todo, o presidente do STF, nesse caso, Ricardo Lewandowski. E não sei como ele concordou com algo que gerou uma suspeita maior do que já existia por parte da esquerda em relação ao afastamento de Dilma Rousseff, que foi o desmembrar da punição do afastamento. Então, ela foi afastada definitivamente, mas não aplicaram a ela a punição prevista no texto constitucional. Gilmar Mendes chegou que até mesmo uma turma do Jardim da Infância do direito constitucional saberia como aplicar isso. Mas o fato é que os senadores suspiraram no meio da frase, como disse Ricardo Lewandowski, e acabaram optando por essa alternativa que, mesmo o Senado sendo soberano, ele não tinha autonomia para passar por cima do texto constitucional. Eu faço esse preâmbulo justamente para tentar entender que processo nós vivemos hoje. Vemos manifestações na rua contra Michel Temer, não digo tão intensas quanto aquelas contra Dilma Rousseff, mas intensas. E diga-se de passagem, com uma certa dose de razão, porque ele realmente não é legítimo se pararmos para analisar o voto nas urnas. A gente vota no vice? Vota. A gente vota no vice. Mas a gente escolhe o candidato que está à frente da chapa, nunca o vice. O vice é uma eventualidade. E as pessoas não entendem, pelo menos na esquerda, que Michel Temer foi esta eventualidade, principalmente por conta do rito adotado no processo de afastamento e o resultado final, que é no mínimo estranho ao texto da Constituição. Nós vivemos ainda dentro do processo de impeachment, ou seja, ele não se encerrou? Bom, Ney, veja que é um tema bastante espinhoso, né? Você falar sobre a relação entre o STF e a decisão do Senado, né? E falar, sobretudo, daquilo que prevê no direito constitucional a respeito do julgamento de uma presidente da República no formato em que ele acabou decorrendo, né? Separando, então, o impedimento ao exercício da questão relacionada à vida pública da presidente Dilma, né, a ex-presidente Dilma. Então, o que nós verificamos nesse contexto é um acoplamento muito difícil de se aceitar, que é o da relação entre a política e o direito, né? Você judicializar, né, relações burocráticas e políticas de um lado, ou você politizar, né, aquilo que concerne a letra da lei, a letra da norma propriamente dito, em função de interesses diversos, tanto de um lado quanto de outro,
faz com que as próprias instituições democráticas elas sejam colocadas ali a uma vulnerabilidade, né, em relação aos seus próprios fins, em relação àquilo que, do ponto de vista da harmonia dessas mesmas instituições para que possa atender o interesse do Estado, né, e não apenas interesses de governo, seja ali, então, objetivado, materializado. Né? Então, o que nós percebemos, primeiramente, é que existe uma relação que ela é muito, a gente poderia chamar assim, difícil quando há esse acoplamento entre política e direito no exercício dos seus próprios poderes. Né? E aí, é claro, você pode pensar que uma decisão do presidente do Supremo de aceitar, né, a possibilidade de você dividir a própria pena do impedimento e também do exercício da vida política como bastante estranha e praticamente como uma decisão de cunho político, né, em vista de interesses que estão sendo postos, né, por aqueles que estavam no governo. Não obstante, a própria ex-presidente julgar estranho essa mesma divisão de pena. Claro que, ao mesmo tempo, você cria agora um certo precedente, né, para aqueles que também venham a sofrer processos de impeachment. É o caso hoje, né, que nós estamos para a próxima semana ver, que é o caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. É uma coisa que me chama a atenção, até Delcídio Amaral está tentando rever justamente esse processo aí. Mas existe um problema, né, no caso do Cídio, por quê? Porque ele já foi julgado. Né? Uhum. Ele não tem direito adquirido sobre a pena que agora foi lançada. Mas é assim, não se trata de uma interpretação do texto constitucional. Né? Se trata do fato de você separar sujeito, verbo do complemento da frase. Né? Porque foi isso que aconteceu, foi isso que os senadores fizeram. Né? É a mesma coisa que eu tentar dizer aos outros que eu fiz cocada. Né? Então, simplesmente eu fiz. As pessoas jamais vão imaginar que é cocada porque eu não terminei a frase. Uhum. Né? Então, assim, embora pareça um exemplo ridículo, mas foi exatamente isso que os senadores fizeram. Pelo menos os senadores que, não sei com que interesses, né, mantiveram os direitos políticos de Dilma Rousseff, sendo que o texto é claro, não há como desmembrar, a menos, como disse Ricardo Lewandowski, que se tem um suspiro muito longo no meio da frase. Eu entendi a sua colocação e eu vou fazer uma pergunta aqui que, se não for provocativa, pode soar como imprópria para alguns profissionais do direito. Será que Ricardo Lewandowski tomou essa posição de aceitar essa sugestão absurda por conta do reajuste salarial que eles estão pleiteando junto ao Congresso? Veja, Ney. Porque corporativismo existe. Né? Corporativismo existe e existe, e ele pode também se tornar, é claro, prejudicial à própria classe do direito, na medida em que se coloca refém também dessas negociações que podem ser realizadas do ponto de vista político. Né? Claro, uma instância de poder que fica devendo favor, né, para a uma classe política interessada em diversos... acho que, assim, em geral, Ney, é difícil a gente fazer um juízo de valor preciso sobre essa relação, né, de negociação entre as duas instâncias de poder, né, no caso do judiciário e o próprio legislativo. Mas o que a gente verifica é o seguinte, até que ponto, né, também na nota da própria lei, que é a expressão de legalidade, você pode, de outro lado, ter legitimidade em função de uma decisão
jurídico-política como esta, né? Então, eu penso que aqui há um recurso também de uma hermenêutica, né, para fazer uma interpretação desejável da própria lei, a fim de, justamente pelas próprias brechas da lei, você tomar uma decisão que tem implicações políticas sérias. Agora, o problema maior não está na possibilidade de você fazer essa leitura que aqui a gente chama de uma hermenêutica jurídica, né, para atender esse mesmo interesse. O problema, que é o problema para o atual governo, é o quanto que a sua base política, no Senado e também na Câmara dos Deputados, ela também é uma base fragilizada, né, em função de interesses políticos, né. Veja, nós temos aqui que o julgamento era um julgamento de mérito, mas a decisão e o voto dos senadores e dos deputados foram votos estritamente políticos, né? Quer dizer, você se utiliza do direito, nesse caso, como um meio para uma decisão que tem implicação política. O julgamento ele é político. Agora, o problema é que você se coloca na função de juiz, arbitrando em função do direito, mas não tem a competência necessária para julgar mérito, né? E aí, é claro, você acaba dando razão para quê? Para que as pessoas daí judicializem as relações políticas, né, e recorram daí, nesse caso, ao Supremo. Quando o próprio presidente do Supremo toma uma decisão como essa, ele dá mais força ainda para quê? Para que o âmbito do próprio direito, daí sim, tenha a competência necessária para definir de acordo com o mérito. Vamos ver se o próprio Supremo vai ter a coragem, né, suficiente para mostrar para o Senado que, olha, a decisão ela foi uma decisão política, tá? Que toda a matéria do relatório do senador Anastasia é um relatório que foi feito a partir de uma determinada leitura, né, da própria lei de responsabilidade fiscal, que não se aplica, né, à Constituição no caso de impedimento. Então, acho que essa é a estratégia que a própria ex-presidente, a sua defesa, vai procurar, na sequência, apresentar, e que tende a ser invalidado se o Supremo respeitar daí a outra casa democrática, que é a Casa do Senado, dizendo, olha, vocês têm razão enquanto Congresso, por quê? Porque o julgamento é de fato político e não de mérito do ponto de vista jurídico. Mas também não se pode afastar ninguém se não houver uma razão de mérito, embora a análise seja política. A menos que eu esteja errado em relação a isso, eu acredito que os dois campos devem, no mínimo, se cruzar em algum momento. Uhum. No caso da acusação feita sobre ela, que acabou gerando o impedimento, e que foi a única parte da denúncia acatada por Eduardo Cunha, quando ele estava na presidência da Câmara, é óbvio que, normalmente, não se pune um presidente com tamanho rigor pela questão da lei orçamentária, mas o desrespeito à lei orçamentária está previsto na Constituição como um dos motivos capazes de gerar o impedimento. Sim. Então, se está previsto, não foi inconstitucional. A única inconstitucionalidade que teve no processo foi não puni-la de acordo com o texto legal. E é isso que me preocupa, porque o governo Temer já sofre de uma certa fragilidade política, principalmente por conta do partido do qual ele é membro, estar tão enfronhado na corrupção do país, principalmente na corrupção da Lava Jato. Então, nós temos aí vários políticos envolvidos nesse processo, todo mundo faz questão de ligar a corrupção ao PT, como se os demais partidos não tivessem problemas também com a lei. Todos têm, não me lembro de nenhum partido que não tenha, mesmo que seja superficial, algum problema com a esfera do judiciário. E aí, obviamente, o PMDB é um dos que mais se destacam em problemas. Políticos que têm denúncias gravíssimas pesando contra eles. Uma das denúncias, inclusive, contra a chapa Dilma Temer, por ter recebido dinheiro da Lava Jato, ou seja, que inviabiliza a chapa e automaticamente tira
Michel Temer do poder, e daí nós precisaríamos realmente convocar eleições diretas, porque o presidente da Câmara dos Deputados poderia governar o país só durante um intervalo muito curto de tempo, até convocar novas eleições. E aqui eu ainda volto à questão do início do bloco. Nós, com todo esse processo que o senhor fala de judicialização da política, não estamos retroalimentando o processo de impeachment, como se ele não tivesse acabado, assim como não acabaram as eleições de 2014? Sim, você tem razão, Ney. E eu penso que o próprio governo atual, o governo Temer, está retroalimentando ainda o próprio impeachment. Né? Veja que ele voltou agora da China, mas ainda na China, a respeito das manifestações, as primeiras manifestações que ocorreram logo após a sua tomada de posse, ele relativizou, né, dizendo que seriam apenas 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas no máximo. Não é? Quando ele apresenta um juízo de valor como esse, é claro, ele está colocando combustível para quê? Para que o processo daqueles que estão descontentes com a atual conjuntura política possam, é claro, se manifestar ainda mais. Não, nós não somos 40, nós não somos 100, nós somos milhares. Né? E, é claro, existe também uma manifestação que já é tradicional, que é o Grito dos Excluídos, todos os anos, né, com o apoio de diferentes associações, entidades, movimentos sociais. Né, a própria CNBB apoia o Grito dos Excluídos e que, junto com esses descontentes em relação à atual conjuntura política, faz com que o movimento contra o atual presidente Michel Temer, ele se fortaleça ainda mais. Né? Então, e é interessante, porque ao mesmo tempo você vê iniciativas em que o próprio presidente não tem a habilidade, né, ou uma assessoria competente suficientemente para poder reforçar a sua imagem frente à própria opinião pública. Né? No próprio desfile do 7 de setembro em Brasília, tradicional desfile, ele chega e não se apresenta como, então, presidente legitimamente empossado. E aí existe um problema, né? Porque, então, do ponto de vista legal, ele é o presidente, mas parece que nem ele mesmo reconhece sua própria legitimidade quando deixa de usar a faixa presidencial no próprio desfile. Mas porque, então, ele optou pela discrição, mas eu acho que nessa opção pela discrição, ele não teria sido tão arrojado em relação à sua própria base política para fazer os acordos necessários a fim de fazer aprovar o próprio impeachment. Mas ele teria sido um vice leal daí à sua própria cabeça de chapa, no caso, a ex-presidente. Eu gostaria de saber o seguinte: o presidencialismo de coalizão criado depois de Fernando Collor de Mello, ou seja, logo depois do impeachment de Collor, o presidencialismo de coalizão, ele ruiu, ele não existe mais? Veja que nós estamos, então, num contexto em que você precisa fazer as alianças políticas, né? Você depende dessas alianças para poder ter governabilidade. Nós somos, hoje, um país que dá muito poder ao parlamento, né? Inclusive para determinar as ações do poder executivo. Né? E aí, é claro, veja, não tem governo hoje com o PMDB dividido e o PSDB e o DEM fora da atual base de governo. E aí, é claro, nós tendemos aí a verificar que o ritmo, inclusive, das aprovações de vários projetos vai depender, e muito, né, da vontade política dessas mesmas representações políticas. Então, nós vivemos, sim, num momento bastante grave e de crise da autonomia dos próprios poderes.
de modo que uma dita vontade política dada, né, na representação da Casa Legislativa é aquela que vai, então, determinar os rumos do país. Não é à toa que o próprio presidente Michel Temer, ele, de uma maneira estratégica, está chamando toda a base para governar. E a sua primeira reunião ministerial demonstrou claramente que ele deseja ter esta unidade nos próprios posicionamentos. Ele se demonstrou bastante irritado em relação à sua dita base política, dizendo ou é governo ou não é governo. Né? E nós queremos uma base partidária e uma base de governo unida. Né? E ele foi bastante incisivo nesse seu pronunciamento, demonstrando sim que, olha, vocês têm poder de decisão e nós temos o poder de execução na perspectiva em que vocês também ganham quando a gente ganha. Não entendi. Então, não que o presidencialismo de coalizão tenha morrido, mas ele sofreu um duro revés, digamos assim. Sim. Até mesmo porque nos últimos 6 anos, Dilma Rousseff, ela não foi exatamente uma partidária do presidencialismo de coalizão, né? Ela ia para cima do Congresso sem muito pudor. Existiam acordos, obviamente, mas ela não tinha a capacidade de diálogo que se espera de um presidente da República. E foi isso que acabou gerando a queda dela, segundo muitos analistas políticos. Agora, Michel Temer, que tem essa capacidade de diálogo, vai encontrar que tipo de dificuldade? Veja que é interessante, porque ele tem essa capacidade de diálogo, mas do ponto de vista material, é um diálogo bem diferente de um outro ex-presidente, que é o ex-presidente Lula, né, que também tinha uma base de diálogo muito grande. Né. Claro que é sempre estratégico esses mesmos diálogos em vista de alcançar os seus fins aí, desejáveis, né, para a governabilidade. Entretanto, o que você verifica é que, sim, a relação negocial da política em vista do favorecimento dos diferentes interesses, né, das bases políticas é o que está determinando hoje a tônica aí em relação a quê, principalmente? A um projeto de Estado que está sendo implantado. Né? O curioso é verificar que como que pessoas tão diferentes entre si são capazes de, para atender o interesse interesse político comum, são capazes de abrir mão de suas próprias ideologias, de suas próprias perspectivas partidárias, em vista de atender o que está sendo apresentado como matéria à aprovação. Né? Então, hoje o presidente Michel Temer tem esse grande desafio, ainda o de manter uma base unida. Até quando ele vai conseguir fazer isso? Né? Veja que o próprio presidente do PSDB nacional, Aécio Neves, o senador Aécio Neves, quando ele apresenta numa entrevista que, olha, a base do PMDB está rachada e que, se ela se manter deste modo, o próprio PSDB deixa de ser governo, deixa de apoiar alguns projetos de governo, quer dizer, isso causa muita preocupação ao presidente Michel Temer. Agora, a impressão que nos dá desse movimento das primeiras semanas, os primeiros dias, como presidente agora em pleno exercício da sua função, não mais como interino, é que o atual presidente ele está muito mais preocupado com a sua base política no Congresso Nacional do que, de fato, com a opinião pública e as manifestações que têm aparecido aí nas diferentes capitais, né, descontentes com o atual governo, né, empossado.
Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Plana Turismo, roteiros que te refazem. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema hoje, o país pós-Dilma Rousseff. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, professor Carlos Willians Jacques Moraes, coordenador do curso de Pedagogia da UEPG e professor do curso de Mestrado em Jornalismo. Professor, nós fizemos no bloco anterior uma leitura de como se encontra esse momento e quão conturbado ele é, se as sombras do impeachment ainda literalmente se encontram sobre o personagem do momento, que é Michel Temer. Algum tempo atrás, no Facebook, eu brinquei que é preciso cortar um bandido de cada vez. Então, Dilma, Eduardo Cunha, tomara que Eduardo Cunha saia, porque ele é muito pior do que Dilma, no que se refere à moral, né? E, óbvio, que daí sobram Renan Calheiros e Michel Temer, dentro dessa listagem, levando em consideração as denúncias feitas pela Lava Jato, que fique bem claro. No que se refere à política, até que seria bom se ele tivesse estabilidade para continuar no governo e passar por esses 2 anos fazendo com que o país encontrasse estabilidade para daí retomar o crescimento. Ninguém acredita que o país volte a crescer em 2018, por exemplo. Mas ninguém tem essa, eu posso dizer, inocência. Mas fato é que todos esperam que isso aconteça. Quando Lula foi conduzido de maneira coercitiva pela Polícia Federal, as bolsas tiveram um bom desempenho, né? Todo mundo ficou contente no mundo financeiro, o que foi muito estranho. Eu não esperava uma reação tão positiva do mercado. Agora, quando Dilma Rousseff saiu do poder, daí não houve euforia. Na verdade, o que existe é uma certa preocupação se esse governo vai ou não conseguir implementar reformas que são necessárias para o país. É isso? Bom, nós temos, claro, nós falávamos sobre o acoplamento entre direito e política, né? E aí nós não podemos também de pensar que esse acoplamento ele é bastante interessante desde a perspectiva da economia, né? Então, no fundo, o grande regente de todo esse movimento que nós temos hoje no país é o quê? É o resgate de uma concepção de Estado e de democracia que venha a atender interesses econômicos vigentes, né? Pode ter certeza que as grandes agências de financiamento de projetos sociais, né, as grandes instituições financeiras, elas estão de olho em todo esse movimento político e jurídico que acontece no nosso país. E é claro, o próprio mercado se anima quando vê a possibilidade de expansão, né, de suas próprias iniciativas, né, fazendo com que certas ações que até esse momento eram providas pelo Estado venham agora a ser também repartidas com a iniciativa privada. Então, nós não podemos deixar, né, de pensar a economia como o grande pano de fundo ou o grande regente de todo este movimento. No fundo, é um conceito de Estado e de democracia que está posto, né? De uma democracia pautada no interesse do liberalismo, hoje como neoliberalismo. Tá? Até que ponto o próprio Estado neoliberal vai ser capaz, no Brasil, de se repensar, né, em função daí de uma manutenção por maior tempo no poder, né? Eu acho que vai ser fundamental para quê? Para que você não corra o risco de, posteriormente, em novas eleições, frente à ideia de um Estado mais forte, né, as pessoas retornarem ao projeto político, né, que foi conquistado pelo próprio PT. Então,
é importante ser considerado isto. O que nós temos nesse momento é um grande desafio, que é o de aprovar, né, pautas, chamadas então de pautas impopulares. Né? Por quê? Porque remontam a um princípio de sustentabilidade do próprio Estado, absolutamente necessário. Né? Hoje nós podemos dizer assim com toda certeza, o Estado, ele é um Estado que está inchado, não é? No sentido de que você delega muitas funções para o Estado e que ele não tem a competência necessária ou os recursos necessários para poder atender em matéria de serviços. E aí sim, a iniciativa privada ela pode dar conta, né, mas ela precisa dar conta ainda com um certo controle, né, do próprio Estado. E esse controle não é desejável numa perspectiva neoliberal. É importante a gente considerar isso. Entretanto, veja, nós temos, vamos só pegar aqui um exemplo, né? Em matéria de concessão de rodovias, né? Até que ponto também, na falta de controle do Estado, é sustentável uma condição como a que nós temos aqui no estado do Paraná, né? Em que o preço do pedágio ele afeta diretamente também a própria população, né, que precisa trafegar. Então, é necessário ainda um certo controle. No fundo, a ideia da parceria público-privada, ela é bastante interessante, né? Mas pouco realizada. Né? Ou nós temos praticamente o polo mantido pelo próprio Estado, ou o outro polo mantido hegemonicamente pela iniciativa privada. Bom, nós temos hoje um outro desafio, que é o da Previdência. Né? E até existe aí uma solicitação da base político-partidária do governo que pretende fazer com que essas medidas impopulares sejam votadas e aprovadas depois da eleição. Se é que vão ser aprovadas. Né? Se forem aprovadas, né? Mas em função do quê? Porque sabem que existe uma resposta nas urnas a um projeto político posto. Professor, dessa resposta que o senhor deu agora, eu quero desdobrar alguns tópicos, mas vamos começar por um que é pontualmente importante. A questão do respaldo popular. Itamar Franco, quando assumiu depois de Fernando Collor, não tinha respaldo popular. Tanto que ele foi buscar no Congresso o apoio necessário e daí surge, de uma coligação de partidos, um presidencialismo de coalizão, que regeu os anos subsequentes da República Brasileira. E agora nós temos um quadro que se repete. Michel Temer também era, embora fosse um nome importante dentro da política brasileira, ele também era obscuro se comparado a Dilma Rousseff, ou, mais ainda, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele não tem respaldo popular. Foi eleito junto com Dilma Rousseff, mas não tem o respaldo popular. Não era o cabeça de chapa. Isso prejudica Michel Temer na relação com o Congresso, porque os congressistas, embora estejam tanto quanto desconectados da realidade, parece que Brasília faz com que todo mundo sofra da síndrome da Ilha da Fantasia, né? Eles meio que se afastam da realidade, os homens e mulheres que vão para lá, ou seja, os políticos que vão para lá, mas apesar de se desconectarem, eles ainda precisam dessa base deles para voltarem ao poder ou permanecerem no poder, né? Melhor dizendo. E lógico que um presidente com respaldo popular ajuda nesse processo, quando você faz parte do governo, na base do governo. Então, essa ausência de respaldo popular de Michel Temer prejudica ele na relação com o Congresso, mesmo ele sendo um interlocutor tão hábil? Veja que, Ney, quando nós temos aqui a ideia dessa representatividade popular, e de outro lado, nós verificamos que o poder executivo, né, a figura do presidente, ela é muito dependente hoje da vontade política do Congresso Nacional. Você pode, é claro, viabilizar a ideia de que a vontade popular se materializa na vontade política da atual base do governo.
Quando? Quando o próprio Congresso vota as matérias de interesse do governo. Então, é claro, é possível fazer essa leitura, mas para que a gente não corra o risco hoje de fazer essa leitura de modo forçoso, quer dizer, para poder justificar a ideia de que há apoio popular legítimo em torno da figura do atual presidente, eu penso aqui, né, e aqui eu gostaria de apenas apresentar um pensamento particular, né, uma opinião pessoal. A possibilidade de você convocar novas eleições para, de modo legítimo, fazer com que este projeto de Estado ou qualquer outro projeto de Estado possa ser de fato, né, e não somente em questão de direito, mas em questão de fato, ser a materialização da vontade política, né, da população, no sentido de atender o princípio constitucional que todo poder emana do povo, né, seria a melhor via para quê? Inclusive para evitar, né, aquelas situações mais vexatórias que nós, por vezes, assistimos na própria mídia, quando o atual presidente se manifesta, né, quando ele se apresenta na mídia. Então, é a melhor forma hoje de você resolver aquilo que se apresenta na nossa conjuntura política. Veja, se as pessoas, então, estão de fato interessadas em defender, né, o projeto político que hoje se apresenta, independente das medidas impopulares que estão aqui sendo apresentadas, e aí é importante pensar, né, o Brasil é um país quase que continental, e isso significa pensar que é bastante fluida as necessidades do povo também brasileiro, né? Então, frente a isso, é o fato de nós termos hoje a possibilidade de avaliar se de fato o país quer esse projeto político, porque não foi nesse projeto político que o povo votou, né? Não obstante, o povo ter votado num projeto político que também não foi materializado, né, na segunda metade do governo Dilma e no primeiro ano, né, e alguns meses, né, 4 meses também do segundo mandato do governo Dilma. Professor, essa pauta extremamente sensível dentro do Congresso Nacional, a possibilidade de congelar salários por 20 anos, o que é impensável, né? A possibilidade de não contratar por 20 anos, o que também é impensável, né? Porque a coisa pública atende uma parcela enorme da população e sem gente para trabalhar não existe atendimento à população, é simples assim. Esse projeto de reforma da Previdência são pautas que, o senhor mesmo disse, são impopulares. E nós estamos num ano eleitoral. Portanto, o período pós-Dilma Rousseff afeta os aliados do governo Temer. Assim como Dilma Rousseff afeta negativamente os aliados que ela tem, embora os aliados não gostem de dizer isso, mas essa é a verdade, afete negativamente ela, os aliados que ela tem, politicamente falando, né, pelo país afora. Isso se reflete em Ponta Grossa. Então, os partidos de direita e centro-direita, eles acabam sendo maculados pelos projetos de lei que ferem direitos trabalhistas que estão tramitando no Congresso Nacional. E, de outro lado, você tem a corrupção de um grupo inteiro, metade desse grupo continua governando o país, atrelada à esquerda e centro-esquerda, o que é injusto, porque, afinal de contas, a corrupção não é de domínio da esquerda ou centro-esquerda, mas esteve a ela ligado nesses últimos 13 anos de governo, segundo os críticos do regime anterior, ou seja, do regime eu não digo, mas do governo ou governos anteriores, seja presididos por Lula e
Dilma Rousseff especificamente, respectivamente. Eu gostaria, então, que o senhor me explicasse o seguinte. Existe prejuízo para ambos os lados nessas eleições municipais, em virtude desse quadro? Veja, que o atual momento político nacional, como conjuntura macropolítica, ela reflete necessariamente a conjuntura micropolítica, no caso, em Ponta Grossa, no modo como as próprias chapas, os próprios grupos políticos, eles estão agora pleiteando um projeto, né, de governo, um projeto de cidade, e que remonta necessariamente também aos pilares ideológicos de suas próprias bases. Tá? Então, nós não podemos aqui dizer que o que acontece lá não acontece aqui e vice-versa. Não é? É importante. E, agora, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos, né, e falávamos, né, que o eleitor, muitas vezes, ele está preocupado com questões bastante pragmáticas, né, e nem sempre estabelece essas mesmas relações. Na perspectiva de um marketing político, o que se tenta fazer nas campanhas eleitorais que, ora, estão se apresentando? É justamente desvincular a imagem da estrutura macropolítica em relação àquilo que se apresenta hoje enquanto defesa de determinados projetos. Agora, é interessante também notar os movimentos tal como eles acontecem de acordo com os interesses. Né? Há, por exemplo, políticas do ponto de vista executiva que são realizados pela instância do governo federal, que muitas vezes são tratados como se fossem das instâncias municipais ou estaduais e vice-versa. Então, quer dizer, quando é interessante, né, para todos os alinhamentos políticos, a relação entre macropolítica e micro, quer dizer, entre aquilo que nós temos na esfera do governo federal ou também do governo do estado, ela é instrumentalizada para a defesa ou para a crítica da relação entre o que acontece entre os candidatos aqui hoje do município, ou dos municípios em geral, né, e aquilo que é política deliberativa, executiva, de outras instâncias de governo. Né? Tanto para criticar, como para tentar ali legitimar o exercício de uma determinada ação. Tá? Isso acontece no âmbito da educação, no âmbito da saúde, no âmbito da habitação, né, da mobilidade urbana. Então, é interessante saber vincular e também perceber que é necessário desvincular, né, determinados discursos quando eles, de modo oportuno, querem relacionar suas ações ou a ação do outro a possíveis corrupções ou também a possíveis vantagens para a população. Tá? O que eu gostaria também de chamar a atenção, né? Nós temos um estudo na área aí do pensamento político que já indica, né, inclusive com o apoio do TSE, que nós temos hoje no Brasil mais de 1.000 municípios que as legendas partidárias relacionam aquilo que nacionalmente é oposição e situação. Quer dizer, coligações entre, vamos colocar aqui 3 grandes partidos, né? O PT, o PSDB e o PMDB. Né? E o DEM também, muitas vezes entrando numa mesma coligação. E você pensa, puxa, até que ponto, de fato, né, no número significativo que nós temos de municípios no país, existe aqui uma ideia de coerência entre projetos de sociedade, projetos de Estado,
tão importantes para que as pessoas possam, a partir da sua relação entre interesse privado e interesse público, relacionar e legitimar na escolha do seu candidato. Bom, então, pelo que eu posso entender da sua linha de raciocínio, o eleitor, apesar de levar isso em consideração, vai se preocupar mais com a sua realidade do cotidiano. É isso? O cotidiano, o local. Não é? O interessante é claro, se esse local não é o privado pessoal apenas. Não é? Pessoal do ponto de vista daquela temporalidade que logo se esgota. Né? Se ele é capaz aqui de, olha pessoal, vamos aqui lutar por interesses comuns, né? E não pelo interesse individual. Né? Ah, mas é o interesse lá do bairro, que pode ser pensado como interesse privado, mas o que é bom para o bairro, né, com o tempo se torna também ainda melhor para a cidade. Tá? Então, é claro, o eleitor ele tem que ultrapassar a linha apenas de atender o interesse pessoal, enquanto o interesse temporal que logo se acaba. Né? Então, quer dizer, a ideia do favor, da relação negocial, né, que nós condenamos nas relações entre os próprios políticos, né, nós precisamos também repensar na relação entre o eleitor, que não deixa de ser um ator político, né, e o político enquanto aquele que opera programas de governo e projetos de Estado. Bem, eu sinceramente espero que o senhor esteja certo e que as pessoas estejam saindo desse universo em volta do umbigo, né, e preocupadas também com um bem maior, um bem comunitário, que é o bem, no mínimo, do bairro, né, que já é um avanço, Sim. não só da própria rua. E, logicamente, com o bem da cidade como um todo. Eu, sinceramente, gostaria muito de ver esse dia chegar. Né. A realidade ainda, ela requer muita formação política. Né? Nós precisamos hoje falar em educação política, em reconhecimento da própria natureza política dos sujeitos. Não é? Há muito trabalho por ser feito ainda, e enquanto nascer gente, trabalho vai precisar ser feito. Não é? Então, eu penso aqui que a educação é um caminho primordial, fundamental, para que a gente possa reverter os próprios quadros, né? E de uma educação emancipatória, de uma educação que faça com que o sujeito se apodere, né, da sua própria consciência política e não venha a formar uma consciência política, né, delineada por interesses alheios, por interesses de governo, por interesses de poder. Né? Quer dizer, é um caminho que a gente precisa certamente investir. Né? Quando a gente fala o poder emana do povo, e aquilo que se encontra hoje no poder, né, é bom lembrar, emana deste povo concreto, de pessoas históricas que estão vivendo o seu dia a dia e que muitas vezes não têm o critério necessário para poder fazer boas escolhas. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o país pós-Dilma Rousseff. Estamos encerrando o programa. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do professor Carlos Willians Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, professor do curso de mestrado em jornalismo e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua participação e eu gostaria aqui que o senhor encerrasse dando uma sugestão de leitura para o público que está nos assistindo e que essa leitura possa instrumentalizar o entendimento desse momento que vivemos. Ney, eu quero primeiramente agradecer o convite, é sempre um prazer poder conversar contigo. Eu penso que o programa Opinião, assim como tantas outras iniciativas que você promove aqui na cidade de Ponta Grossa, são fundamentais justamente para que a gente possa problematizar a ideia de formação cultural, formação política das pessoas. Né? Então, parabéns mais uma vez, né, por toda essa contribuição que você tem
promovido aqui na cidade de Ponta Grossa, especialmente. Tá? Obrigado. Eu gostaria, para o nosso público, frente ao momento que nós estamos vivendo, sugerir uma leitura de um clássico da filosofia antiga, que se chama Ética a Nicômaco, escrito por Aristóteles. Tá? É um fácil acesso, você pode baixar na internet, é de domínio público, e ali nós temos várias virtudes que são elencadas para a vida política, para a vida social, né? Para o encontro consigo mesmo, no sentido de fazer com que as pessoas galguem aquilo que se encontra no livro 10 da obra política, que é o conceito de eudaimonia. Eudaimonia, o termo grego, significa literalmente felicidade. Eu gostaria de chamar a atenção para a etimologia do termo grego. Eudaimon significa bom termo. Tá? Então, onde que se encontra a felicidade? No bom termo, que é o melhor termo, que é a ideia de equilíbrio. Muito importante, fundamental hoje, para que com equilíbrio, com prudência, a gente possa avaliar o atual momento e, a partir daí sim, fazendo uso da razão, deliberar em torno daquilo que é melhor para todos. Novamente, obrigado. Nós ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço.